Opa, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo aqui no canal. É, Trago para vocês hoje um tema que envolve direito administrativo, direito constitucional e direito do trabalho. Um tema que esse ano também teve uma decisão importante por parte do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral conhecida, né? No que tange aos contratos temporários realizados com a administração pública, o famoso servidor temporário, né? Aquele tampa-buraco, entre aspas. Se esse servidor ele tem direito às verbas trabalhistas, né? Se não, ou quais casos ele pode ter esses direitos trabalhistas garantidos. Como é disso por todos, o ingresso na administração pública é através do concurso, né? Na Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 2º e inciso 9º, o caput do artigo 37, ali tem os princípios basilares da administração pública, né? Que deve ser observado e obedecido. É o famoso LIMP, né? Para quem está dando para concurso, são 5. Você pode fazer até pela ordem do LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os 5. No seu artigo 2º, está estabelecido o que eu falei para vocês, do ingresso através de concurso público, de provas e títulos. E no inciso 9º, do artigo 37 da Constituição, lá diz que há exceção, né? Consta a exceção, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender uma necessidade temporária de excepcionalidade do interesse público. No artigo 39 da Constituição Federal, estabelece que os entes federativos do nosso país aplica no questão do regime jurídico, ao plano de carreira para os servidores, né? E também diz no seu parágrafo 3º que deve ser aplicado aos servidores ocupantes de cargo público certos incisos estabelecidos no artigo 7 da Constituição, que são o artigo que consta os direitos sociais, né? No que tange a isto, ao artigo 37, inciso 9º, que consta a excepcionalidade, né, a exceção, a doutrina majoritária entende que esta norma tem uma eficácia limitada. O que é essa eficácia limitada? São aquelas que dependem de uma regulamentação, de uma lei posterior, que divide-se em duas normas de princípios institutivos e programáticas. Institutiva e programáticas. Mas voltando, eu estava dizendo, essa norma tem uma eficácia limitada, né, que precisa da lei posterior, e ela remete ao legislador ordinário que este estabeleça os casos para contratação por prazo determinado, respeitando assim a autonomia dos entes, né, federados. Por exemplo, em cada estado tem a sua. Aqui no meu caso, por exemplo, no estado do Mato Grosso, aqui é a Lei Complementar 4 de 1990. Só que no ano de 2017, o Estado editou uma nova lei complementar sobre o assunto, que é a Lei Complementar número 600. Como eu falei para vocês, a regra é que o servidor temporário contratado com fundamento no artigo 37, inciso 9, é que ele... Não, eu mudei, né? A regra é que o servidor temporário ele não faz jus às verbas de natureza trabalhista, salvo em duas exceções, que eu vou falar para vocês mais adiante. O que muito se debate, se critica,
em questão ao poder público, e o que não deve ser aceitado de jeito nenhum, é a sua tentativa de querer burlar esse sistema. É ele querer desvirtuar a temporariedade e a excepcionalidade da medida de caráter temporário, né? Com várias e várias prorrogações contratuais com o servidor temporário, fazendo com que ele dure anos, né? Por isso que acaba sendo um ganho para o Estado, porque ele não está pagando o que devia ser pago àquele servidor, como férias, 13º e outras, o FGTS e outros direitos que estão garantidos lá no artigo 1º, né? Que conforme está estabelecido no artigo 39, parágrafo 3º. E isto acaba violando as normas constitucionais referente à contratação do servidor público. Ele viola os direitos do servidor temporário com essas renovações. Bem como também que a administração pública ela realiza lá o concurso público, seja sob o regime estatutário, trabalhista, mas ao invés de ela nomear esses aprovados, ela acaba usando este meio, né? Ou seja, ela acaba contratando terceiro para as mesmas funções que ela refez o concurso público. Tipo assim, isso é um total desvio de finalidade, viola o princípio da legalidade e da moralidade administrativa. Nestes casos, os contratados os contratos, quer dizer, acabam se tornando nulos. Mas, apesar de eles serem contratos nulos, deve ser observado aqui o princípio da irretroatividade das nulidades. O juiz irá declarar a nulidade do contrato, mas ele deve reconhecer os efeitos já produzidos pelo mesmo na questão das verbas trabalhistas. Porque senão a gente estaria presente de um total enriquecimento ilícito por parte da administração pública ou empregador, e ainda mais violando os princípios norteadores do direito do trabalho. Só para vocês terem uma ciência, tá? Me perdi um contrato de trabalho, por exemplo, no caso dos professores, que é o que acontece em muitos estados, né? Acaba não fazendo concurso, não nomeia, mas precisa porque é uma atividade essencial, tem que ter, e acaba fazendo esse contrato com os professores que vão em anos e anos e anos e anos, e ali não paga FGTS. Tem estados que não pagam 13º, estados que pagam, tem estados que não pagam férias e tem estados que pagam. Por exemplo, no estado do Mato Grosso, esse ano, no ano passado, começaram a ser pagas as férias aos professores aqui no estado. Mas, feita essa exposição, né, quais são as verbas trabalhistas que têm direito a este servidor temporário? Eles têm direito? A regra é que não. Mas tem-se a jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal sobre este tema. Vamos lá começar pelo FGTS, por exemplo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765-320, que teve repercussão geral conhecida, e nesse RE trata-se de um caso de Minas Gerais, também de um caso de contrato de professor, definiu-se a jurisprudência que é devido ao servidor contratado por regime temporário com inúmeras renovações e prorrogações que foram declarados nulos o pagamento do FGTS durante todo o lapso, todo o contrato irregular, nulo, né? Conforme ao artigo 19A da Lei 8.036 de 1990. Só que esse pagamento agora tem que ser observado a prescrição quinquenal, porque vale que destacar uma coisa para vocês, com base nas orientações dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior do Trabalho, que o STF no ano de 2014, no julgamento do agravo regimental 709/212, ele estabeleceu o seguinte, que a lei que falava que o FGTS tinha prescrição quinquenal foi declarada inconstitucional. E ela teve um efeito que, tipo assim, se a pessoa
durante 5 anos, ela entrasse com ação até 13 de novembro de 2019, ela poderia reclamar, postular todo o FGTS, que passasse de 5 anos, todo o tempo. Por exemplo, trabalhou 20 anos, ela podia postular esse FGTS dos 20 anos. Mas tinha que ter entrado até dezembro de 2019. Vale também explicar o seguinte: a pessoa desses contratos temporários, ela teve o último contrato em 2012. Aí a regra do FGTS em relação aos 30 anos muda, porque o prazo da prescrição começa a contar da data que terminou o contrato. Por exemplo, se terminou em 2012, foi antes do julgamento de 2014, aplica-se os 30. Aí soma 12 de 2012 mais 30 anos, que vai dar em 2042. Os casos em que os contratos terminaram após o final de 2019, por exemplo, tem um professor de 2008, teve contratos seguidos até final agora de 2020, fevereiro de 2020. Aí ele quer postular esse contrato. Em relação ao FGTS, ele só pode postular agora os 5 anos. Porque já passou daquele prazo estabelecido pela decisão do STF de 2014, do agravo regimental que eu citei. Entendeu? É um pouquinho confuso, mas é desse jeito. Se o contrato terminou antes do 2019, eles podem reclamar os 30 anos. Se o contrato se encerrou após 2019, ele só pode reclamar, postular os 5 últimos anos do FGTS. Compreendido? Em relação às outras verbas trabalhistas, como, por exemplo, 13º e férias, que já tem jurisprudência pacificada sobre isso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 10.066-677, que também teve repercussão geral conhecida, em maio deste ano, definiu o seguinte: os servidores temporários, em caso de desvirtuamento da contratação temporária por parte da administração pública, faz jus ao 13º mais férias por 1/3. Mas como aqui eu disse antes, a regra é que os servidores não fazem jus a 13º nem férias, acrescidas de 1/3. Todavia, no julgamento deste RE, foram elencadas 2 exceções a esta regra, quais sejam: se estiver previsto em lei ou em contrato em sentido contrário, ou se comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por parte da administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações / prorrogações. Né? Assim, nesse julgado não trata-se, por exemplo, do adicional noturno, do descanso remunerado, dentre outras verbas. Mas, por exemplo, você, advogado, que pega o caso do Kenny, se você observar que o caso dele se encaixa nessas verbas, você vai postular, porque a função do advogado é pedir. O juiz decide, mas a função nossa é pedir. Outros exemplos também que eu posso dar aqui para você, advogado: frisar para o juiz a relação de emprego trabalhista, né? Com base no artigo 2º e artigo 3º da CLT, que está assim estabelecida a relação de emprego pelos 4 princípios, que constam lá no artigo 2º, o artigo 2º, se eu não me engano. Então é isso, né? Espero que consiga aí ajudar vocês em relação a este tema. Só frisando novamente, a regra é que os servidores temporários não fazem uso às verbas trabalhistas. Fazem jus somente se houver esse desvirtuamento da regra, né, com sucessivas renovações, em onde esses contratos serão declarados nulos e deve ser reconhecido ao direito do servidor ao recebimento do FGTS, do 13º
e das férias. Em relação às outras verbas, vai de caso a caso, né? Cabe a você a pleitear judicialmente aí. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.